Bem, estamos de volta, falando aqui com a doutora Ângela, médica ginecologista, obstetra, especialista em endoscopia também do útero, né? Muito importante. Isso aí vocês vão ver já que nós vamos falar um pouquinho sobre isso, porque a gente quando lá na clínica a gente vê um pólipo dentro do útero, eu já penso nela porque eu sei que ela trabalha muito bem nessa área, né, nos seus procedimentos, e a gente quer sempre o melhor para nossas mulheres, né, isso é uma grande verdade. Mas voltando ao ovário, eu gostaria de saber, o cisto é sempre indicação cirúrgica ou é tratamento clínico o suficiente a observação? Então, depende muito da característica desse cisto, né? Cistos simples, de até 7 centímetros, ou cistos hemorrágicos, com características hemorrágicas, eles têm essa característica de regressão espontânea, né? Então, a gente costuma observar essa mulher, tranquilizar, né? Porque é um tema que gera bastante ansiedade para a paciente e, geralmente, em 3 a 6 ciclos, isso se resolve naturalmente. Doutora Ângela, uma coisa que nos preocupa muito são os tumores ovarianos. Eu sei que ainda nós perdemos muitas mulheres jovens com tumor de ovário, ainda a gente perde bastante. Então, eu queria falar um pouquinho sobre o tumor de ovário, assim, o que você acha? Qual é a sintomatologia? O que a mulher deve fazer para evitar isso aí? Então, infelizmente, ele não nos dá muitos sinais. A mulher não tem sintomas específicos nos casos de tumores ovarianos iniciais, né? E esse diagnóstico é feito através de um bom exame de imagem, que é tanto o ultrassom quanto a ressonância. Ele consegue nos dar alguns subsídios para a gente pensar e para a gente suspeitar de uma lesão maligna, né? Os tumores de ovário malignos, eles são raros, né? Mas eles têm uma história complicada, um tumor que a maioria das vezes tem um prognóstico avançado. Mas geralmente a gente consegue ver nos exames de imagem, então, cistos complexos, com septos espessados, com componentes sólidos, o que nos faz pensar que esse cisto tem uma característica feia, que ele não vai regredir espontaneamente como o cisto simples. Isso. E aí a gente tem a intervenção cirúrgica através da videolaparoscopia na maioria das vezes, e o diagnóstico é sempre com biópsia, né? Mesmo na cirurgia, nos casos mais iniciais, a gente não consegue fazer diagnóstico macroscópico, a gente precisa da ajuda do patologista para nos dar esse diagnóstico. Muito bem, tu falaste uma coisa muito importante, um serviço de imagem, quem está fazendo o exame, ele tem que ter uma atenção e ter conhecimento também da patologia. Exatamente. Porque muitas vezes um pequeno detalhe nesse cisto que a gente está examinando já muda o curso do tratamento e da conduta da paciente. Um detalhe que a gente observa na parede, uma evolução de alguma lesão interna. Então é muito importante isso aí, o que a doutora Ângela falou. Além de um bom serviço de imagem, a interpretação, porque muitas vezes o paciente vai no médico, no ginecologista, muitas vezes ele pode não perceber porque é uma imagem interna. Muitas vezes não é palpável. Não. Como a gente já vê, muitas vezes a lesão até é retrouterina, tudo difícil de ver. Então, por isso que é importante isso aí. A prevenção ainda é fundamental para salvar as nossas mulheres dessa lesão tão temida, né? Que é o tumor de ovário, né? Exatamente. Mas, doutora Ângela, vamos entrar num outro assunto, porque o tempo passa rápido. É sobre os pólipos. Eu queria falar um pouquinho, afinal, o que é pólipo? Nós estamos falando aqui do útero agora. Isso. O pólipo intrauterino.
Então, voltamos ao útero, né? Ou dentro do colo também. O pólipo, ele é um crescimento localizado do endométrio, né? Daquela camada interna ali do útero. E ele geralmente está associado a um pedículo vascular que o nutre e o que torna característico ao ultrassom, né? Então, quando vocês nos mandam as pacientes, vocês descrevem pedículo vascular. Isso é um diagnóstico característico do pólipo endometrial. Mas ele pode se apresentar de várias maneiras, né? Ele pode ser, então, pediculado, ele pode ser único, ele pode ser múltiplo, pode estar no endométrio, pode estar no canal endocervical, pode estar na ectocérvice, que a gente consegue visualizar durante o exame ginecológico, né? Tem várias maneiras de apresentação. Esse pólipo, qual é a causa, assim, a origem de um pólipo na mulher? Tem idade preferencial? Então, existe uma predisposição genética dessas mulheres a formar pólipos. Geralmente é uma patologia ali mais frequente entre a terceira e a quinta década de vida, né? Eles estão ligados ao estímulo estrogênico também, né? Mulheres, a gente sofre durante todas essas patologias que a gente está falando, são doenças da mulher moderna. Então, antigamente a mulher não tinha tanto estímulo do estrogênio, porque a mulher engravidava, depois a mulher amamentava, depois a mulher engravidava novamente. E hoje em dia a gente engravida 1, 2 vezes, amamenta 6 meses, 1 ano, e o resto da vida da mulher ela está exposta ao estímulo estrogênico. Então isso predispõe um aumento da incidência dessas patologias. Então a mulher que nunca engravidou tem um risco maior, né? Tem risco maior. E a sintomatologia de um pólipo dentro da cavidade uterina, qual é? O que a mulher começa a relatar assim que sente? Ele pode ser um achado de exame na mulher assintomática, né? Foi fazer um ultrassom de rotina, um ultrassom para outra finalidade e aparece aquela imagem, né? E quando ele causa sintoma, ele geralmente altera a menstruação. Então a mulher começa a ter uma menstruação mais prolongada, mais intensa, aumentou o fluxo menstrual, pode ter um sangramento que inicia antes da menstruação, sangramento de escape, ou termina a menstruação e continua pingando alguns dias. Esses são os principais sintomas do pólipo, geralmente relacionados ao período menstrual. E ele pode ser sede de infecção? Pode infeccionar? Pólipos pequenos, não. Pólipos grandes, principalmente os ectocervicais, os endocervicais que vêm para fora e entram em contato da vagina, podem, mas não é um sintoma muito frequente, não. O principal é sangramento. E outro sintoma que muitas vezes a gente observa, assim, que a paciente relata, gostaria que você confirmasse, é a eliminação constante de um líquido, um pouco sério, sanguinolento. Isso é frequente? É frequente. Elas vêm com essa queixa que é um sangramento de escape, né? E nessa forma mais líquida. É uma queixa importante das pacientes. Queria saber, ele pode interferir na infertilidade? Então, essa relação ainda não está totalmente esclarecida, né? Mas a gente sabe que sim, que quando ele está obstruindo o orifício interno do colo, ou quando ele está localizado próximos aos ósteos tubários, ele sim, tá? Ele é uma causa de infertilidade. Nos outros casos ainda tem algumas dúvidas, mas quando a paciente tem um quadro de infertilidade, não apresenta nenhuma outra causa, a gente avalia, visualiza um pólipo, retirar esse pólipo aumenta a chance dessa paciente engravidar. Hoje, outra coisa eu gostaria de saber, o pólipo, ele pode, tu acabaste de falar isso aí, ele pode se transformar num tumor? Sim, existe uma relação. Com o passar do tempo? Existe uma relação entre pólipo e câncer, né? Alguns trabalhos têm mostrado uma taxa de malignização de 0,5%, outros até 4%,
3 e 4% de risco de malignização. Não sabemos se ele surge do pólipo ou se ele já surge como um câncer de endométrio que forma o pólipo, né? Mas existe essa relação. Como é que é feito o diagnóstico e o tratamento? Já vou perguntar. Juntos, exatamente. Então, o diagnóstico é suspeitado através do ultrassom. Um outro exame que ajuda bastante a gente na questão do pólipo é a histerossonografia, né? Que é um ultrassom com injeção de líquido, uma solução salina dentro do útero, então ele consegue delimitar melhor. Muitas vezes até da ressonância, mas geralmente o ultrassom ele tem uma sensibilidade muito boa. E o diagnóstico definitivo é através da histeroscopia, né? Que é uma endoscopia do útero, então a gente entra com uma câmera fininha pelo canal do colo do útero, um canal que já existe, não tem corte, e a gente visualiza. Então a gente visualiza a localização desse pólipo, o número de pólipos, o aspecto, a vascularização desse pólipo para avaliar risco de malignidade. No mesmo momento a gente pode fazer a biópsia do pólipo para excluir que ele seja maligno. E um outro benefício da histeroscopia é a oportunidade de, durante o tratamento, durante o diagnóstico, já fazer o tratamento. Então, muitas vezes no mesmo momento que a gente viu, faz o diagnóstico, a gente já retira ele na sua base e manda ele sempre para a biópsia, né, para o anatomo patológico. Muito bem. Nós estamos encerrando o nosso programa, sabe, doutora Ângela? Foi uma satisfação enorme contar com a sua presença aqui. Enriqueceu muito o programa Saúde em Foco da TV Tubá. E tenho certeza que os telespectadores gostaram muito. Então, deixo aqui a indicação da doutora Ângela, ginecologista, obstetra, especialista em endoscopia uterina. Eu deixo a palavra contigo. Alguma referência para nossas mulheres? Qual é a dica que tu deixaria de conselho para as mulheres? Então, doutor Mário, eu gostaria mais uma vez de agradecer ao senhor, agradecer à TV Tubá pela oportunidade, né? E eu acho que as nossas mulheres, elas têm um diferencial que elas, na sua grande maioria, elas acabam cuidando muito bem da sua saúde, sempre procurando exames de prevenção, né? E isso nos ajuda a cada vez fazer diagnósticos mais precoces e tratamentos menos invasivos para essas pacientes, né? E hoje em dia a mulher vive num mundo atordoado, com acúmulo de funções, de família, de mãe, de esposa, de profissional, então não pode deixar o nosso corpo de lado, a gente tem que sempre continuar prestando atenção que o nosso corpo dá sinais, né? E hoje a gente precisa ler esses sinais. Muito bem. Agradecemos a presença da doutora Ângela, a TV Tubá agradece e o telespectador também. Um abraço a todos.